Meu namorado me propôs casamento na frente de todos os nossos amigos. O que ele não sabe é que entre eles está meu amante. Eu disse a ele que preciso de 5 anos para dar uma resposta. Vou dizer que não, mas preciso que ele continue me mantendo até eu terminar a faculdade. Eu sempre soube que a minha formatura da primeira fase seria um espetáculo, mas eu não imaginava que o Ricardo levaria o clichê a níveis tão insuportáveis de exposição. Estávamos todos lá, naquela mesa de restaurante cara que ele fez questão de reservar, cercados por amigos que fingiam celebrar meu sucesso acadêmico enquanto devoravam entradas pagas pelo meu namorado. O Ricardo tem essa mania de querer ser o protagonista da minha vida, sempre tentando transformar meus momentos em conquistas dele. Ele é o típico provedor que acha que por pagar minhas contas, tem o direito de roteirizar o meu futuro de acordo com as vontades dele. Naquela noite, o brilho das luzes do restaurante parecia focado apenas em mim, e eu estava adorando cada segundo daquela atenção. Eu me sentia poderosa, especialmente porque sabia de algo que ninguém naquela mesa, nem mesmo o Ricardo, conseguia processar. O ambiente estava carregado de uma energia estranha, pelo menos para mim, porque bem na frente do meu namorado estava o Tiago. O Tiago é o melhor amigo do Ricardo, o irmão que ele escolheu, e também o homem que tem me dado tudo que o Ricardo não consegue oferecer há 6 meses. Ver os dois dividindo o mesmo espaço, trocando sorrisos e brindando a minha saúde, foi a maior dose de adrenalina que já senti. O Tiago me olhava com aquele sorrisinho de lado que só eu entendo. Um código silencioso de quem compartilha um crime delicioso. O Ricardo, coitado, estava ocupado demais conferindo se o vinho estava na temperatura certa para perceber o fogo cruzado. Eu sentia que o caos estava apenas começando e eu estava no controle total daquela peça de teatro. De repente o Ricardo se levantou e o barulho dos talheres cessou quase que instantaneamente, criando um silêncio que me deu náuseas. Ele começou um discurso longo e meloso sobre como eu era a mulher da vida dele e como ele queria construir um império ao meu lado. Eu olhei para o Tiago e vi o desafio nos olhos dele. Ele estava achando tudo aquilo tão patético quanto eu. Quando o Ricardo finalmente se ajoelhou e abriu aquela caixinha com um anel que custou mais do que o carro de muita gente ali, o restaurante inteiro começou a aplaudir. Foi uma cena de filme de baixo orçamento, e eu me senti sufocada pela expectativa daquelas pessoas insignificantes. O Ricardo me olhava com uma esperança tão infantil que chegava a ser ofensiva, como se eu fosse um prêmio que ele acabou de arrematar em um leilão. Eu não sou uma mulher de dizer sim, apenas para agradar a plateia, e muito menos para me prender a um contrato de exclusividade tão cedo. Respirei fundo, fiz a minha melhor cara de emocionada, mas racional, e soltei a bomba que silenciou os aplausos. Eu disse em voz alta para que todos ouvissem, que o nosso casamento precisava ser algo sólido e construído sobre bases inabaláveis. Expliquei que para isso, eu precisava de um período de exatamente 5 anos de amadurecimento profissional antes de assinar qualquer papel definitivo. Foi uma jogada de mestre porque usei a própria lógica dele de visão de futuro, para me esquivar de uma decisão que eu já sabia que seria negativa. O rosto do Ricardo caiu, ele ficou com aquela cara de tacho memorável, tentando processar como um pedido de casamento virou um plano quinquenal. Os nossos amigos ficaram num impasse, sem saber se continuavam batendo palma ou se sentiam pena do pobre coitado que ainda estava de joelhos. O Ricardo, na sua infinita necessidade de ser o herói compreensivo, acabou aceitando a minha condição com um sorriso forçado. Ele disse para o grupo que admirava a minha determinação e que esperaria o tempo que fosse necessário para que eu me sentisse segura. Mal sabe ele que esses 5 anos são apenas o prazo que eu estipulei para que ele termine de financiar a minha vida sem exigir nada em troca. Eu preciso que ele continue pagando a minha pós-graduação e o aluguel deste apartamento maravilhoso onde moramos. No fundo, ele não é um noivo, é um patrocinador oficial da minha liberdade e do meu conforto. O Tiago assistiu a tudo com um prazer sádico, e eu sabia que ele estava louco para me pegar a sós e rir daquela humilhação pública. O Ricardo é tão cego que não percebe que a única razão de eu ainda estar aqui é a segurança financeira que ele me proporciona. Ele adora se sentir o provedor, o homem que cuida de tudo, e eu deixo que ele alimente esse ego enquanto eu aproveito os benefícios. O anel que ele escolheu com tanto cuidado foi direto para o fundo da minha gaveta de calcinhas assim que chegamos em casa. Eu nem sequer fiz questão de experimentar, porque não tenho a menor intenção de me tornar a esposa troféu dele. Para mim, aquela joia não passa de uma apólice de seguro-desemprego de luxo que pretendo resgatar nos próximos anos. A vida é uma questão de estratégia, e eu não vou me desculpar por ser mais inteligente do que o homem que diz me amar.
Se o Ricardo fosse realmente esperto, ele perceberia que uma mulher como eu não se contenta com promessas de fidelidade eterna em um jantar de família. Ele acha que comprou o meu sim com jantares e mensalidades pagas, mas ele só comprou a minha presença física por tempo determinado. Enquanto ele sonha com o altar, eu sonho com a minha carreira consolidada e a conta bancária cheia, tudo graças ao esforço dele. É fascinante como os homens se tornam dóceis quando acham que estão no comando de uma situação que eles mesmos criaram. Eu sou a diretora desse filme e o Ricardo é apenas o investidor que não tem acesso ao roteiro final. No final da noite, enquanto ele dormia com um sorriso de alívio no rosto, eu trocava mensagens com o Tiago sobre o quão ridículo foi o pedido. O Tiago entende que o amor é um jogo de poder e que o caos é o tempero que mantém tudo interessante. O Ricardo é apenas uma ferramenta, um degrau necessário para que eu chegue onde quero sem passar por dificuldades financeiras. Se ele se sente bem sendo o homem da casa, quem sou eu para tirar essa ilusão dele antes da hora? Vou manter esse noivado de fachada pelo tempo que for conveniente, sugando cada centavo que ele estiver disposto a investir na minha visão de futuro. No final das contas, o azar é dele por ser tão previsível e carente de validação externa. Eu não sinto um pingo de culpa por usar a estrutura que ele me oferece para viver a vida que eu realmente desejo. As pessoas costumam julgar mulheres que sabem o que querem, chamando-nos de frias ou calculistas, mas a verdade é que apenas nos protegemos. O Ricardo teve a chance de ser apenas um namorado, mas ele quis ser o dono da situação, então agora ele paga o preço da sua própria arrogância. Ele se sente o máximo por ser o homem que espera, e eu me sinto o máximo por ser a mulher que nunca vai chegar. O nosso apartamento é confortável, a minha pós-graduação é de elite e o meu amante é o melhor amigo dele. A vida não poderia ser mais perfeita. O caos que eu plantei naquela mesa de jantar vai florescer nos próximos 5 anos, e eu vou colher cada fruto. Agora, ele anda por aí dizendo a todos como a nossa relação é madura e como respeitamos o tempo um do outro. É quase poético ver como ele distorce a própria rejeição para não ferir o seu orgulho de macho alfa. Eu apenas concordo, dou um beijo na bochecha dele e volto para os meus estudos, sabendo que cada livro que leio é pago pelo suor dele. O Ricardo é um excelente administrador de finanças, mas um péssimo leitor de caráter, e isso não é culpa minha. Se ele escolheu acreditar na minha mentira sobre o amadurecimento profissional, o problema é inteiramente da ingenuidade dele. Eu vou continuar provocando esses pequenos curtos-circuitos na realidade dele só para ver até onde a paciência dele vai. O show está apenas começando e eu tenho o melhor assento da casa. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: 5 anos de prazo para um pedido de casamento é a coisa mais absurda que já ouvi na vida. Esse Ricardo deve ser o homem mais burro ou mais desesperado do planeta para aceitar uma palhaçada dessas. Resposta da OP: ele não é burro, ele é esperançoso e valoriza o meu crescimento, o que é bem diferente de desespero. Tem uma diferença enorme entre ser idiota e ter uma visão de futuro sólida como a dele. Usuário Anônimo 2 diz: e o amante sentado na mesma mesa assistindo a tudo isso? O cara não ficou com um pingo de ciúmes de ver o melhor amigo pedir a mulher dele em casamento? Resposta da OP: o Tiago adora o perigo tanto quanto eu e achou a situação toda hilária. Foi o nosso segredinho da noite, uma camada extra de diversão que ninguém mais podia sentir. Atualização 1. Já se passaram 3 meses desde aquele jantar fatídico e a dinâmica aqui em casa atingiu um nível de conveniência que eu beira a perfeição. O Ricardo, imerso no seu papel de noivo herói e compreensivo, agora está fazendo horas extras absurdas na empresa para garantir que eu não tenha que me preocupar com absolutamente nada. Ele chega em casa exausto, com olheiras profundas, mas sempre com um sorriso bobo dizendo que faz tudo isso para que eu não me estresse com as contas da pós-graduação. Ele realmente se sente o provedor do século, o pilar que sustenta o meu sucesso acadêmico, e eu faço questão de alimentar essa ilusão diariamente. É impressionante como um homem pode ser manipulado apenas com algumas palavras de incentivo e a promessa de um futuro que nunca existirá. Eu o recebo com o jantar pronto que peço pelo aplicativo com o dinheiro dele e ele se sente o rei do mundo. Enquanto o Ricardo está lá fora ralando para manter o nosso padrão de vida elevado, eu e o Tiago estamos aproveitando o tempo livre da melhor forma possível. Usamos as tardes em que o Ricardo está preso em reuniões intermináveis para frequentar os motéis mais caros da cidade, aqueles com hidromassagem e serviço de quarto impecável. O melhor de tudo é que eu pago cada centavo dessas aventuras com o cartão de crédito adicional que o Ricardo me deu para emergências. Eu justifico os gastos na fatura como livros importados e materiais especiais para minha pós-graduação, e ele nem desconfia de nada.
Ele é tão ingênuo que chega a me elogiar por ser tão dedicada aos estudos e por investir tanto na minha educação. A ironia de estar deitada em lençóis de seda pagos pelo cara que o Tiago chama de irmão é o que me mantém viciada nessa situação. O Tiago, inclusive, parece extrair um prazer quase doentio de saber que o Ricardo está financiando o nosso prazer clandestino. Às vezes, ele até brinca que o Ricardo deveria ganhar uma medalha por ser o melhor patrocinador que um casal de amantes já teve. Eu adoro o perigo dessa proximidade, o risco constante de sermos descobertos, embora eu saiba que o Ricardo é cego demais para enxergar o que está debaixo do nariz dele. Quando voltamos dos nossos encontros, eu ainda tenho a audácia de contar para o Ricardo como o meu dia de pesquisa na biblioteca foi produtivo. Ele me olha com orgulho, segura as minhas mãos e diz que mal pode esperar pelo dia em que seremos marido e mulher oficialmente. Eu apenas sorrio e concordo, pensando em qual será o próximo hotel que vou experimentar com o cartão dele. Houve um dia, na semana passada, em que quase fomos pegos por puro descuido do Tiago, que esqueceu o isqueiro dele no nosso sofá. O Ricardo encontrou o objeto e por um segundo, eu vi uma faísca de dúvida passar pelos olhos dele antes de eu intervir. Eu rapidamente disse que o Tiago tinha passado por lá para deixar uns documentos e que devia ter deixado cair sem querer. O Ricardo não só acreditou como ainda ligou para o Tiago pedindo desculpas por ele ter que se dar ao trabalho de vir até aqui por minha causa. A facilidade com que eles se comunicam, mediada pela minha rede de mentiras, é algo que me diverte profundamente. Eu sinto que estou regendo uma orquestra de idiotas e a música nunca soou tão bem aos meus ouvidos. O mais cômico é quando o Ricardo chega em casa à tarde da noite, visivelmente destruído pelo trabalho, e começa a se desculpar comigo. Ele pede perdão por não ter tido tempo de me levar para sair ou por estar tão cansado que mal consegue conversar. Eu faço uma cena de mulher compreensiva e sacrificada, dizendo que entendo perfeitamente e que o esforço dele é o que nos levará ao nosso objetivo de 5 anos. Ele se sente culpado, o que o leva a ser ainda mais generoso com os mimos e com as liberdades financeiras que me concede. No fundo, a culpa dele é o meu maior trunfo, pois garante que ele nunca questione para onde o dinheiro está realmente indo. Enquanto ele se desculpa pela ausência, eu estou planejando a nossa próxima viagem de final de semana com o Tiago, devidamente custeada pelo fundo de emergência. Sinto que o Ricardo está se tornando uma sombra do homem que ele costumava ser, mas isso não me incomoda nem um pouco, desde que o fluxo de dinheiro continue. Ele está tão focado em ser o provedor que esqueceu de ser um ser humano com instintos básicos de preservação. Às vezes eu o observo dormindo e sinto uma ponta de desprezo pela sua falta de espinha dorsal, mas logo lembro da mensalidade da pós que vence amanhã. O Tiago me enviou uma mensagem hoje cedo perguntando se o cartão do herói estava com limite liberado para um jantar especial. Respondi que sim, e que o Ricardo provavelmente estaria trabalhando até meia-noite hoje, o que nos deixa a noite inteira livre. O caos é uma escada que eu estou subindo com saltos caríssimos, e não pretendo descer tão cedo. A cada dia que passa, a minha mentira se torna mais complexa, mas eu tenho uma memória excelente para cada detalhe que invento. O Ricardo me perguntou ontem sobre um livro específico que eu supostamente comprei, e eu discorri por 10 minutos sobre uma teoria inexistente de gestão. Ele ficou boquiaberto com a minha inteligência, reforçando a ideia de que eu sou uma mente brilhante que ele precisa proteger. É quase um insulto à minha capacidade intelectual que ele acredite em histórias tão mal elaboradas, mas eu não vou reclamar da sua burrice. Se ele quer ser o pedestal para a minha estátua, eu vou deixá-lo carregar o peso até que minhas pernas se cansem. A vida é doce para quem não tem medo de usar as ferramentas que tem à disposição, e as minhas ferramentas são o cartão do Ricardo e a audácia do Tiago. No próximo mês, haverá um evento da empresa do Ricardo, e ele quer que eu o acompanhe como sua noiva oficial. Já estou pensando no vestido maravilhoso que vou comprar com o dinheiro que ele separou para a nossa poupança de casamento. Vou desfilar ao lado dele, recebendo elogios de todos, enquanto troco olhares cúmplices com o Tiago, que certamente estará lá como convidado de honra. O Ricardo vai exibir o seu troféu, sem saber que o troféu tem um dono secreto que ele mesmo financia todos os meses. Essa teia que eu teci é tão resistente que eu duvido que qualquer sopro de realidade consiga derrubá-la agora. O que o Ricardo chama de amor, eu chamo de oportunidade de negócio bem-sucedida, e os lucros estão sendo altíssimos. Minha rotina se resume a manter as aparências com o Ricardo e viver a realidade com o Tiago, uma vida dupla que me satisfaz plenamente. Eu não me sinto mal por enganar alguém que se deixa enganar com tanta facilidade e entusiasmo. O Ricardo quer ser o salvador, e eu estou apenas dando a ele alguém para salvar,
mesmo que essa pessoa seja um fantasma da sua própria imaginação. O Thiago me entende, ele não tem essas amarras morais cafonas que o Ricardo carrega como um fardo. Somos dois predadores se alimentando de uma presa que está feliz demais em ser devorada aos poucos. O jantar está servido, e quem paga a conta é sempre o mesmo otimista de sempre. Se as pessoas soubessem metade do que eu faço, elas ficariam horrorizadas, mas isso é porque elas não têm a coragem de viver conforme os seus desejos. Eu não nasci para ser a dona de casa que espera o marido com os braços abertos e uma vida medíocre. Eu nasci para o luxo, para a emoção e para o controle, e o Ricardo é o meio mais eficiente de conseguir tudo isso. Os próximos 4 anos e 9 meses prometem ser ainda mais interessantes se eu continuar jogando minhas cartas com essa precisão. O caos que eu provoco é a única coisa que me faz sentir viva de verdade neste mundo de pessoas cinzas e previsíveis. Enquanto houver limite no cartão e horas extras no escritório do Ricardo, a minha felicidade está garantida. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: isso que você está fazendo não é esperteza, é roubo qualificado com requintes de crueldade. Usar o cartão do cara para pagar motel para o amante é o fundo do poço da falta de caráter. Resposta da OP. Investimento afetivo também custa caro, sabia? Se o Ricardo me dá o cartão para emergências, e eu sinto que minha felicidade é uma emergência constante, estou apenas seguindo as regras dele. Usuário anônimo 2 diz: cuidado, Beatriz. Quem trai o melhor amigo com você, vai trair você na primeira oportunidade que aparecer algo melhor. O Thiago não é leal a ninguém. Resposta da OP. Nossa conexão é completamente diferente de tudo que você pode imaginar. O Thiago me entende de uma forma que ninguém mais consegue. Não projete as suas inseguranças na nossa cumplicidade perfeita. Atualização 2. Já se passaram 8 meses desde a última atualização, e eu decidi que era a hora de elevar o nível do meu experimento social para um patamar muito mais divertido. Percebi que o Ricardo ainda tinha muitas distrações externas, como amigos chatos que insistiam em chamá-lo para bares e jogos de futebol, o que acabava consumindo o tempo dele e, pior, o dinheiro dele. Comecei uma campanha sutil de manipulação, convencendo de que se realmente quisermos um futuro sólido, ele precisa se afastar de pessoas que gastam muito, e não têm os mesmos valores que nós. Fui minando a confiança dele em cada um de seus amigos, apontando pequenos defeitos e inventando críticas que eles supostamente faziam pelas costas dele. Foi absurdamente fácil isolá-lo, transformando o nosso apartamento em um bunker de planejamento familiar, onde eu sou a única voz que ele ouve. O Ricardo, na sua carência habitual, abraçou essa ideia de isolamento como se fosse uma prova de amor e dedicação exclusiva a mim. Abri apenas uma exceção estratégica nesse meu plano de limpeza social. O Thiago disse ao Ricardo, com lágrimas falsas nos olhos, que o Thiago é o único amigo de verdade, que me passa segurança e que realmente se importa com o nosso bem-estar quando ele não está por perto. O Ricardo, em um surto de ingenuidade que me deu vontade de gargalhar na cara dele, foi agradecer ao Thiago por cuidar da mulher da vida dele, durante as suas ausências. Agora, o Thiago passa metade da semana dormindo no nosso sofá sob o pretexto de nos fazer companhia e nos ajudar com a logística da casa. Na realidade, ele dorme na nossa cama assim que o Ricardo sai para trabalhar cedo, aproveitando o conforto que o irmão dele paga com tanto suor. A ironia da situação é tão deliciosa que às vezes eu perco o fôlego de tanto rir sozinha enquanto o Ricardo se despede de nós dois com um beijo na minha testa e um aperto de mão no Thiago. Ontem decidi que o Ricardo precisava de um pequeno choque elétrico na sua zona de conforto só para eu ver a reação dele. Deixei a caixinha do anel de noivado aberta em cima da mesa da sala, estrategicamente posicionada ao lado de uma revista de noivas que eu comprei apenas para compor o cenário. Quando o Ricardo chegou em casa e viu aquela cena, ele caiu de joelhos e começou a chorar de emoção, achando que eu estava reconsiderando o prazo de 5 anos. Ele me abraçou com tanta força que eu quase me senti sufocada, sussurrando promessas de que me faria a mulher mais feliz do mundo se eu aceitasse casar antes. Eu tive que correr para o banheiro e trancar a porta, fingindo que estava emocionada, mas na verdade eu estava quase engasgando de tanto rir daquela cena patética. É fascinante como um homem pode se tornar um joguete nas mãos de quem sabe manipular seus desejos mais profundos. O Thiago estava na cozinha ouvindo tudo e me mandou uma mensagem perguntando se o noivo do ano já tinha parado de dar o showzinho dele. Saí do banheiro com a cara lavada, dei um beijo no Ricardo e disse que meu coração estava balançando, mas que ainda precisávamos focar na minha carreira por enquanto. Ele aceitou a resposta com uma resignação quase santa, o que só me fez sentir mais desprezo pela sua falta de amor próprio.
O Ricardo agora trata o Tiago como um membro da família, dividindo com ele planos de investimento e até pedindo conselhos sobre como me agradar mais. É uma comédia de erros onde eu sou a única que conhece o roteiro completo, e o público, no caso Ricardo, paga caro para assistir à própria ruína. Sinto que o ambiente na nossa casa está carregado de uma tensão que só eu e o Tiago conseguimos saborear plenamente. O Tiago às vezes exagera nas brincadeiras, dando tapas nas costas do Ricardo enquanto o meu namorado conta o quanto economizou no último mês para nossa futura casa. Eu fico observando os dois e penso em como a lealdade masculina é uma piada de mau gosto que os homens contam uns aos outros para se sentirem honrados. O Ricardo confia tanto no Tiago que chega a deixar a senha do cofre e do computador com ele para qualquer emergência. Eu já peguei o Tiago conferindo o saldo das contas do Ricardo várias vezes, e nós dois trocamos sorrisos cúmplices sobre o quanto ainda podemos extrair desse poço sem fundo. A vida é um tabuleiro e o Ricardo é a peça que a gente move conforme a nossa conveniência. Às vezes o Ricardo tenta ser romântico e sugere jantares a três, achando que está incluindo o melhor amigo na nossa felicidade. Nesses jantares, eu e o Tiago trocamos chutes por debaixo da mesa enquanto o Ricardo discursa sobre a importância da amizade e da fidelidade. Eu me sinto uma rainha governando um reino de ilusões, onde cada palavra minha é aceita como verdade absoluta pelo meu súdito mais fiel. O Ricardo está tão envolvido na teia que eu criei que ele começou a se desculpar por coisas que nem sequer fez, temendo me desagradar e estragar o progresso que estamos fazendo. Ele é a prova viva de que o amor, quando desprovido de inteligência, é apenas uma forma de cegueira voluntária. O mais divertido é que o Ricardo começou a fazer planos para o Tiago também, sugerindo que ele encontre uma mulher tão maravilhosa quanto eu. O Tiago responde com uma seriedade invejável que é muito difícil encontrar alguém com a minha integridade e visão de mundo. Eu quase cuspo o vinho toda vez que ele faz esses comentários, mas o Ricardo apenas balança a cabeça em concordância, sentindo-se o homem mais sortudo da terra. A convivência forçada que eu impus é o combustível perfeito para o meu tédio, transformando a rotina doméstica em um jogo constante de manipulação e deboche. Se o Ricardo soubesse que o amigo de verdade dele passa mais tempo na nossa cama do que ele, talvez ele finalmente acordasse. Mas duvido que ele tenha coragem de encarar a realidade. Minha vida se tornou uma sucessão de momentos absurdos que eu gerencio com uma precisão cirúrgica. Hoje de manhã, o Ricardo me enviou uma mensagem dizendo que tinha depositado um valor extra na minha conta para eu comprar um presentinho para mim mesma. Usei o dinheiro para comprar um relógio caro para o Tiago, dizendo que foi um agradecimento por ele estar sempre presente para nos apoiar. O Ricardo ficou radiante com a minha generosidade e elogiou a minha capacidade de cultivar amizades sólidas. É tudo tão fácil que às vezes eu sinto falta de um desafio real. Mas aí lembro do conforto e da segurança que essa farsa me proporciona. O caos que eu provoco é controlado, milimetricamente calculado para manter o Ricardo no escuro e o Tiago ao meu lado. Estou pensando em qual será o próximo passo para testar os limites da sanidade do Ricardo. Talvez eu sugira que o Tiago se mude definitivamente para o quarto de hóspedes para economizarmos com o aluguel dele também, centralizando todos os gastos no Ricardo. Sei que ele aceitaria sem pestanejar, pois acredita piamente que tudo que eu proponho é para o bem do nosso futuro coletivo. O Ricardo é o hospedeiro perfeito para os nossos desejos, e enquanto ele tiver recursos, eu continuarei sugando tudo o que ele tem a oferecer. A moralidade é para pessoas pobres e sem imaginação. Eu prefiro a adrenalina de viver no limite da descoberta. No final das contas, eu não me sinto uma pessoa má, apenas uma pessoa que sabe aproveitar as fraquezas alheias para benefício próprio. O Ricardo escolheu ser um alvo fácil desde o momento em que decidiu que a minha vontade era a lei da vida dele. O Tiago é o meu parceiro no crime, o único que realmente me vê como eu sou e me adora por isso. Juntos estamos construindo um império de mentiras sobre os escombros da dignidade do Ricardo, e não pretendemos parar tão cedo. O show de horrores particular do meu namorado é a minha maior fonte de entretenimento e renda. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você está brincando com fogo de um jeito que vai acabar se queimando feio. Essa convivência forçada entre o noivo e o amante sob o mesmo teto é a receita perfeita para um desastre sangrento em breve. Resposta da OP: eu controlo perfeitamente todas as peças desse tabuleiro, então pode relaxar e guardar as suas previsões catastróficas. Eu sei exatamente até onde posso puxar a corda sem que ela arrebente na minha mão. Usuário Anônimo 2 diz: você não é apenas tóxica, você parece ser genuinamente má por esporte.
Qual é o prazer de ver um cara que te dá tudo ser humilhado dessa forma tão baixa e cruel? Resposta da OP: a vida é curta demais para ser boazinha e pobre, e se o Ricardo se sente bem sendo tapete, eu vou ser a pessoa que caminha sobre ele com classe. Cada um aceita o papel que lhe convém nessa existência medíocre. Atualização 3. Já se passou um ano desde a última atualização, e embora o meu plano de 5 anos continue sendo a desculpa perfeita para sugar a conta bancária do Ricardo, as coisas com o Thiago começaram a ficar estranhas. Ele, que antes era o parceiro ideal no caos, começou a ter crises de possessividade e a me cobrar sobre quando seremos só nós dois. É irritante como os homens, mesmo os que parecem mais espertos, acabam caindo nessa armadilha sentimentalista de querer exclusividade e compromisso real. O Thiago começou a reclamar que não aguenta mais ver o Ricardo me tocando ou fazendo planos para o futuro, como se ele não soubesse desde o início qual era a regra do jogo. Para calar a boca dele e garantir que ele continuasse no meu controle, tive que tomar uma medida drástica e financeiramente irresponsável. Usei o dinheiro que o Ricardo estava guardando com tanto sacrifício para a entrada da nossa casa própria, um fundo que ele alimentava mensalmente com o suor das suas horas extras, e comprei uma moto de alta cilindrada para o Thiago. Disse ao Ricardo, com a maior cara de pau do mundo, que o dinheiro sumiu da conta porque eu fiz um investimento de alto risco, que prometia retornos astronômicos para nossa futura família. O Ricardo ficou visivelmente arrasado, o brilho nos olhos dele se apagou por um momento ao ver o sonho da casa própria virar pó nas minhas mãos. No entanto, em vez de explodir de raiva, ele me abraçou e disse que dinheiro a gente recupera, o que importa é a nossa união e a minha coragem de tentar. O nível de submissão dele é algo que eu nunca vou conseguir entender, mas que eu agradeço todos os dias na hora de passar o cartão. O Thiago, por outro lado, nem sequer me agradeceu direito pelo presente caro que eu dei para ele com o dinheiro do irmão. Ele anda estranho, não sai do celular por um segundo e mal olha na minha cara quando estamos sozinhos no apartamento. Sinto que ele está tramando algo ou que talvez tenha encontrado outra diversão, o que me deixa furiosa, já que eu sou a única que deveria estar no comando aqui. Para tentar recuperar o interesse dele e trazer um pouco mais de caos para minha rotina entediante, decidi inventar que o Ricardo está começando a desconfiar de nós dois. Quero ver o Thiago ficar nervoso, suar frio e implorar pela minha proteção novamente, porque eu adoro ver o circo pegar fogo quando eu sou a única com o extintor. A moto nova do Thiago agora fica estacionada na garagem do prédio, e o Ricardo olha para ela com uma admiração triste, sem saber que ele é o verdadeiro comprador do veículo. Eu disse que a moto era de um amigo do Thiago, que estava deixando ali por um tempo, e o Ricardo, claro, acreditou sem fazer uma única pergunta difícil. É humilhante ver como um homem pode ser tão facilmente manipulado por uma mulher que ele colocou em um pedestal de santidade. Enquanto o Ricardo se afunda em trabalho para repor o dinheiro do investimento, eu observo o Thiago planejar suas saídas noturnas com a moto que eu dei para ele. A tensão na casa é palpável, mas eu me sinto em casa no meio desse conflito silencioso que eu mesma criei. Comecei a deixar pequenas pistas falsas pela casa para o Thiago encontrar, como se o Ricardo estivesse investigando a vida dele. Deixei um histórico de buscas falso no computador compartilhado e algumas anotações soltas sobre traição e lealdade, para que o Thiago ficasse em alerta máximo. O prazer de vê-lo inquieto, checando as janelas e evitando falar alto perto do Ricardo, é a única coisa que tem me divertido ultimamente. O Thiago acha que está sendo esperto se afastando emocionalmente de mim, mas ele esquece que eu sou a provedora de todos os luxos que ele agora ostenta por aí. Se ele pensa que pode me descartar agora que tenho o que queria, ele está redondamente enganado sobre quem detém o poder nesta relação. O Ricardo, coitado, está tão focado em reconstruir o nosso império, que ele nem percebe que o seu melhor amigo e a sua noiva estão vivendo um thriller psicológico bem na frente dele. Ele me traz flores toda semana para me consolar pelo suposto investimento fracassado, dizendo que confia no meu potencial para dar a volta por cima. Eu aceito as flores, coloco no vaso e sorrio para ele, enquanto mentalmente planejo como vou gastar o próximo bônus salarial que ele receber. O Ricardo é o motor que mantém essa máquina girando, mas ele é um motor cego que não sabe para onde o carro está indo. A minha única preocupação agora é o comportamento errático do Thiago, que parece estar perdendo o gosto pelo nosso jogo de gato e rato. Ontem à noite, ouvi o Thiago falando ao telefone na varanda, num tom de voz muito baixo que eu não consegui decifrar, mas ele parecia ansioso. Quando me aproximei, ele desligou rapidamente e agiu como se nada tivesse acontecido, o que só reforçou a minha ideia de que ele precisa de um susto para voltar à linha.
Vou aumentar a dose de paranoia nele nos próximos dias, talvez simulando que o Ricardo contratou um detetive particular para nos seguir. Quero ver o Thiago se rastejar de volta para mim, buscando segurança na única pessoa que ele acha que pode protegê-lo do Ricardo. O caos é a minha ferramenta de gestão favorita e eu não hesitarei em usá-la até as últimas consequências para manter o meu domínio. Às vezes me pergunto se o Ricardo realmente é tão estúpido ou se ele escolheu viver nessa fantasia porque a realidade seria dolorosa demais para ele suportar. De qualquer forma, a escolha dele não é problema meu, e eu vou continuar tirando proveito da sua covardia emocional pelo tempo que for necessário. O Thiago é apenas um acessório que começou a dar defeito, e se ele não se consertar logo, eu vou dar um jeito de substituí-lo por algo mais interessante. A vida é um jogo de interesses e eu não tenho espaço para sentimentos baratos que não tragam lucro ou entretenimento. O investimento de alto risco que eu mencionei para o Ricardo foi, na verdade, a minha própria vida, e eu pretendo ganhar essa aposta custe o que custar. A pós-graduação está quase terminando e eu já estou de olho em novos horizontes, possivelmente em outra cidade onde eu possa recomeçar esse ciclo com novas vítimas. O Ricardo cumpriu o seu papel de financiador com excelência, mas ele está se tornando um fardo emocional pesado demais para eu carregar por mais 4 anos. O Thiago, com sua moto e seu relógio, é um lembrete constante de que eu posso comprar a lealdade de qualquer um, mas a lealdade comprada tem data de validade. Vou aproveitar esse clima de conspiração que criei para ver quem quebra primeiro sob a pressão das minhas mentiras. O circo já está montado e as chamas estão começando a subir, exatamente do jeito que eu planejei. Sinto que o clímax dessa história está próximo e eu não vejo a hora de ver a cara de todos quando a verdade finalmente aparecer, mas de uma forma que eu ainda saia como a vítima da situação. Vou preparar o terreno para que, se algo der errado, a culpa recaia inteiramente sobre a má influência do Thiago sobre a minha mente frágil e focada nos estudos. O Ricardo vai me perdoar, eu sei que vai, porque ele precisa da imagem de bom samaritano para se sentir completo. E o Thiago vai aprender que ninguém brinca com uma provocadora de caos e sai ileso, especialmente quando a diversão está apenas começando. Os próximos dias serão decisivos para o destino desse triângulo amoroso que eu transformei em um campo de batalha financeiro e emocional. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: o Thiago não está estranho por causa de possessividade, ele está estranho porque já conseguiu o que queria de você e está pronto para dar o golpe. Você é tão arrogante que não percebe que o seu amante é um vigarista profissional. Resposta da OP. Ele não teria coragem de tentar nada contra mim, ele depende de mim para manter o padrão de vida que eu proporcionei. Você está subestimando o controle que eu tenho sobre as necessidades dele. Usuário Anônimo 2 diz: você literalmente deu a moto para a fuga do seu amante nas mãos dele com o dinheiro do seu noivo. Se isso não for um cheque de ironia do destino, eu não sei o que mais poderia ser. Resposta da OP. Foi um presente para garantir a lealdade dele, não uma passagem para ele ir embora, embora sua mente limitada só consiga enxergar o óbvio. Eu sei lidar com os meus investimentos, obrigado. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e o meu castelo de cartas, que eu achei ser feito de aço, desmoronou sobre a minha cabeça com uma força que eu nunca imaginei. O Thiago não estava estranho por causa da minha pressão psicológica ou por crises de ciúmes. Ele estava, na verdade, executando um plano de saída meticuloso desde o momento em que ganhou aquela moto. Descobri, da pior maneira possível, que ele nunca sentiu nada por mim além de um interesse puramente financeiro e oportunista. Ele tinha uma dívida de jogo enorme com pessoas perigosas e me usou sistematicamente para pagar cada centavo, enquanto ria da minha cara pelas costas. Ele fugiu com a moto, com o relógio caro, com todas as joias que eu tirei do Ricardo e com cada centavo que eu consegui desviar das nossas contas nos últimos meses. O golpe de misericórdia, porém, não foi apenas o roubo material, mas a crueldade com que ele decidiu encerrar a nossa parceria. Antes de sumir do mapa com a namorada oficial dele, uma mulher que ele mantinha escondida esse tempo todo e que eu nem suspeitava que existia, ele enviou tudo para o Ricardo. Ele mandou todos os vídeos íntimos que gravamos nos motéis pagos pelo Ricardo, os extratos detalhados das contas que eu manipulei e até os prints das nossas conversas onde eu zombava da burrice do meu namorado. Ele não apenas me deixou na miséria, ele fez questão de destruir a única fonte de segurança que eu tinha, garantindo que eu não pudesse voltar atrás. O Thiago foi o verdadeiro mestre do caos nessa história, e eu fui apenas uma amadora deslumbrada com o próprio ego.
A reação do Ricardo foi o que mais me chocou, porque eu esperava um ataque de raiva, gritos ou qualquer demonstração de paixão ferida que eu pudesse manipular. Em vez disso, ele foi de uma frieza glacial que me deixou paralisada de medo pela primeira vez na vida. Quando cheguei em casa, a fechadura já tinha sido mudada e as minhas malas estavam jogadas no corredor do prédio como lixo descartado. Ele não quis falar comigo, não atendeu minhas ligações e apenas enviou um mensageiro para me entregar a caixinha do anel de noivado que eu tinha guardado com tanto desdém. Quando abri a caixa, esperando encontrar a joia para pelo menos ter algo para vender, meu coração parou ao ver que o anel não estava mais lá. No lugar da joia, havia apenas um bilhete curto e grosso, escrito com a letra firme do Ricardo, que dizia: "Eu sabia de tudo desde o segundo mês, Beatriz. Eu só queria ver até onde a sua total falta de caráter e a sua arrogância chegariam antes de você finalmente ficar sem absolutamente nada." Aquele bilhete foi como um tapa de realidade que eu não consegui processar de imediato, revelando que o meu súdito fiel estava, na verdade, assistindo a minha queda em câmera lenta enquanto me dava corda para eu me enforcar. Ele não era ingênuo. Ele era paciente e estava esperando o momento exato em que a humilhação seria total e irreversível para mim. Ele me deixou acreditar que eu estava no controle enquanto me observava cavar a minha própria cova com paz de luxo. Agora estou literalmente na rua, sem um teto sobre a minha cabeça e com apenas algumas roupas em malas de grife que não servem para pagar um jantar. O Ricardo cancelou imediatamente a minha matrícula na pós-graduação e bloqueou todos os cartões, deixando-me com uma dívida que eu não tenho como pagar. Não tenho diploma, não tenho dinheiro, não tenho casa e perdi qualquer pingo de credibilidade social que eu ainda possuía entre os nossos conhecidos. Todos os amigos que eu ajudei a afastar do Ricardo agora sabem da verdade e me olham com um desprezo que eu sinto na pele como se fosse ácido. Eu tentei ser a rainha do caos, mas acabei sendo apenas a vítima de uma conspiração muito maior do que a minha pequena malícia. Tentei ligar para o Tiago centenas de vezes, mas o número dele foi desativado e ele me bloqueou em todas as redes sociais imagináveis. Ele está longe agora, aproveitando a moto e o dinheiro que eu tirei do homem que realmente me amava, enquanto eu enfrento as consequências das minhas escolhas. O plano de 5 anos que eu criei para ser a minha garantia de vida boa, acabou de forma catastrófica em apenas 1 ano de pura ilusão. Eu me sinto pequena, insignificante e, acima de tudo, burra por ter acreditado que eu era a única jogadora inteligente naquela mesa. A ironia de ter sido usada por um amante vigarista e desmascarada por um noivo paciente é um fardo que eu vou ter que carregar por muito tempo. Não há para onde ir, pois meus pais não querem me ver nem pintada de ouro depois de saberem do escândalo que eu provoquei. Eu me tornei um pária na minha própria vida. Uma história de advertência que as pessoas vão contar sobre como a ganância e a arrogância podem destruir tudo. O Ricardo recuperou o controle da vida dele, e pelo que soube, ele está sendo visto como um herói por ter aguentado tanta sujeira com tanta dignidade. Eu, por outro lado, sou apenas a vilã barata de uma trama que eu mesma escrevi, mas que não soube protagonizar com sabedoria. O silêncio do meu celular é o som do meu fracasso total e absoluto. Sinto um vazio imenso no peito, mas nem sequer consigo chorar, porque o meu ego ainda tenta encontrar uma forma de dizer que a culpa não foi minha. Talvez o Ricardo devesse ter sido mais firme, talvez o Tiago devesse ter tido um pingo de lealdade. Mas a verdade é que eu joguei um jogo perigoso e perdi tudo na rodada final. A moto que eu comprei para o Tiago agora é o veículo que o leva para longe de mim, e cada quilômetro que ele percorre é um lembrete da minha própria estupidez. Eu queria o caos, e o caos finalmente me encontrou, mas ele não foi tão divertido quanto eu imaginava que seria quando eu estava por cima. Estou sentada em um banco de praça, cercada pelas minhas malas caras, observando as pessoas passarem, imaginando como vou sobreviver ao dia de amanhã. O Ricardo foi brilhante na sua vingança silenciosa, deixando que eu me destruísse sozinha enquanto ele apenas observava dos bastidores. Ele me deu o que eu pedi, tempo e dinheiro, e eu usei ambos para garantir a minha própria ruína de forma espetacular. O Tiago foi apenas um instrumento que acelerou um processo que já estava destinado ao fracasso desde o primeiro jantar de comemoração. Eu achei que estava acima de todos, mas descobri que estava apenas abaixo de qualquer suspeita, até o momento em que a máscara caiu. O sol está se pondo e eu ainda não tenho um plano, o que é uma ironia cruel para alguém que sempre se orgulhou de ter uma estratégia para tudo. A vida não é um roteiro de cinema onde a vilã sempre tem um plano B escondido na manga para uma sequência de sucesso. Às vezes a história simplesmente termina com a protagonista sozinha, sem nada, encarando o vazio das suas próprias mentiras.
O plano de 5 anos acabou hoje, em um cenário de completa desolação e arrependimento amargo. Eu provoquei o caos, e agora eu sou a única que sobrou para limpar os destroços de uma vida que eu mesma explode.